Na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 9, encontramos a seguinte palavra: detestai o mal, apegando-vos ao bem. No versículo 21, encontramos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se quisermos ter uma vida espiritual vencedora, precisamos aprender a vencer o mal. Quando a instrução do Espírito Santo é sobre vencer o mal, logo nós deduzimos que há uma batalha espiritual enquanto nós estivermos aqui na Terra. Então precisamos das armas da luz nesta trajetória. E assim, dia a dia, seremos vitoriosos contra o mal. Mas encontramos aqui no capítulo 12 as condições para vencermos. Primeiramente, no versículo 1, ele nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós, na nossa natureza religiosa caída, pensamos no culto com horário e momento determinado. Mas na nova aliança não é assim. O verdadeiro culto é quando nós sacrificamos a nós mesmos. Então nosso corpo será o instrumento do Espírito Santo. Andaremos segundo o Espírito, porque o sacrificamos. É a nossa oferta. Veja que apresentar o nosso corpo por sacrifício. Sim, devemos sacrificar a vontade da carne. No versículo 2, diz que devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Vencer o mal exige que a nossa mente seja renovada, pois que ela é instrumento do maligno para fazer mal a nós mesmos e fazermos mal aos outros. A terceira coisa é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovando a nossa mente, nós vamos experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos vencedores. Por isso, ela é boa, perfeita e agradável. No versículo 9, diz que o nosso amor deve ser sem hipocrisia. A hipocrisia é um fingimento, é um relacionamento fingido que podemos desenvolver com as outras pessoas. Não devemos agir por hipocrisia, mas devemos ser verdadeiros, sinceros e muito econômicos no lidar com as pessoas. Devemos economizar palavras e atitudes. Devemos ser simples e verdadeiros. No versículo 10 diz que devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Vencemos o mal quando amamos. Deus é amor e a natureza que nos foi dada pelo Espírito Santo nos leva a amar fraternalmente uns aos outros. O amor fraterno é o amor de irmãos, porque agora não somos filhos do Deus vivo. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No versículo 10, diz também que nós devemos honrar os outros. As pessoas que andam na carne estão buscando honra para si mesmos. Mas como nós sacrificamos a carne, isto é, apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, não mais buscaremos honra para nós mesmos, mas nós preferiremos em honra os outros. Honraremos os outros e deixaremos o nosso ego de lado. No versículo 11 diz que devemos ser zelosos. Ser zelosos significa que aprendemos a vigiar nossa mente e também as nossas ações. Se temos domínio próprio e controlamos os nossos pensamentos, automaticamente os nossos atos estarão sob o controle do Espírito Santo. Diz ainda que devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Muitos são fervorosos de alma, e por meio da sua alma desenvolve uma vida que chama de vida espiritual. Isso é totalmente falso. Nossa alma deve estar controlada pelo Espírito e devemos servir ao Senhor através do nosso Espírito, onde o Espírito Santo está. No versículo 12, diz que devemos nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Veja
que tudo isto são instrumentos que nos levam a vencer o mal. Ser perseverantes na oração. Isto vai matar a nossa carne. Nós somos ansiosos e queremos receber logo aquilo pelo que nós oramos. Mas devemos ser perseverantes porque Deus tem o seu tempo e tem um propósito para cada situação. Nós devemos nos alegrar na esperança. A nossa esperança é a manifestação do reino de Deus e a ressurreição do nosso corpo. Em nossa alma e em nosso espírito, já temos a vida ressurreta de Cristo. Assim, nós nos alegramos na esperança porque sabemos que tudo se fará novo. Pacientes na tribulação. Enquanto estivermos nesta terra, nós passaremos por situações difíceis. Quando passamos por situações difíceis, nós devemos ser pacientes. Portanto, a paciência é um instrumento que nos faz vencer o mal. Diz o versículo 14 que devemos abençoar os que nos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. Abençoar é outra maneira de vencer o mal. Portanto, temos aqui no versículo 15 a seguinte palavra: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Bem, devemos aprender a estar junto com as pessoas. Se seguirmos a inclinação da nossa carne, nós teremos a tendência de estar sempre a sós. E a sós, na verdade, não lidamos com os problemas dos outros. Mas devemos aprender a estar junto com os outros para lhes ser como um esteio, como alguém que ajuda nos momentos difíceis e também compartilha nos momentos alegres. Devemos combater o nosso egoísmo em estarmos a sós e buscarmos estar num relacionamento de amizade uns com os outros. No versículo 16, diz que não devemos ser orgulhosos, mas humildes, e não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Bem, há muitas coisas ainda nas quais nós deveríamos meditar sobre vencer o mal. Mas essas duas coisas vão encerrar a nossa meditação. Não ser orgulhoso e não ser sábio aos próprios olhos. Ser sábio aos próprios olhos se torna o principal obstáculo no nosso desenvolvimento espiritual. E muitas vezes seremos vencidos pelo mal por causa da nossa sabedoria própria. Ela impede que confiemos na sabedoria de Deus. Impede que experimentemos o Espírito Santo, porque vem junto com o orgulho. Por isso, no versículo 16, fala que devemos ser humildes e não ser sábios aos nossos próprios olhos. Assim, nós vamos vencer o mal. E tudo isso é o bem, os quais devemos praticar. Aqui nós vimos esses instrumentos. E assim, nós experimentaremos a paz do Senhor e a alegria do Espírito Santo. E seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Amém.